Pessoal, novamente boa tarde. Parte 2 aí da nossa aula 1.3. Nós iniciamos a falar aí do número de repetições do eixo padrão. É o que vai nos permitir, em última instância, como grande parâmetro aí da demanda de tráfego, estar dimensionando a estrada. Obviamente, se você tem só tráfego de veículo leve, o teu dimensionamento vai ter um formato. Se já você vai ter tráfego somente de veículo pesado, o formato do dimensionamento, as camadas, digamos assim, o suporte que você vai ter que dar a esses veículos aí é muito maior. Tá? Então, partindo dessa ideia básica e também de outra ideia de que a estrada ela é dimensionada por um período e também ela leva em conta uma taxa de crescimento. A gente já tem que prototipar essa taxa de crescimento. Ela vai vir ou de um dado experimental nosso ou de constatação aí de passado, né? Como a gente já viu, existe DENIT, existe uma série de caminhos aí, IPEA, uma série de caminhos para a gente estar pegando série histórica aí de tráfego. E através dessas séries históricas, está prototipando, né, está podendo fazer uma inferência do que seria o futuro. Quando eu digo inferência, é porque a gente vai estar extrapolando os dados históricos, tá? Quando a gente extrapola o dado histórico, é uma inferência, tá? Não se tem, assim, um dado perfeito, tá bom, pessoal? Bom, é isso. Então, novamente, dando uma olhada aqui na nossa tela, o parâmetro utilizado no dimensionamento das vias é o número de repetições de eixo padrão ao longo de um período P. Essa via ela é solicitada por esforços cíclicos de carregamento e descarregamento em um dado ponto da superfície de rolamento que ele é provocado pelo quê? Pelas rodas dos veículos. Tá? Primeira fórmula que a gente vê aqui é o VT, né? O volume total 365, é o volume total anual, né? 365 vezes o volume médio vezes o período de tempo. Esse período é o período de vida útil que a gente está estimando para, em anos, né, para aquele pavimento. Como eu disse, quando terminar esse período que a gente prototipou, aí, que a gente fez todo o dimensionamento em cima dele, a rodovia vai ter que passar por um processo aí de requalificação. Tá? O VM é o volume diário médio de veículos no sentido da faixa solicitada, tá? No ano médio que a gente está utilizando aí, né? Seguindo com as fórmulas, né? O volume médio vai ser o volume inicial, e ele é expresso pela fórmula volume 1, é volume médio diário dividido pelo número de faixas. Esse volume médio diário é o volume médio diário anual. Nós fizemos na aula passada um exercício em que nós acessamos lá o site do DENIT. Eu sugeri a vocês pegar a BR-040 lá no posto do quilômetro 32 e está me passando como tarefa aí nossa, né? A primeira tarefa que a gente faz juntos, está passando esse volume médio diário anual, né, num período lá que estava proposto a vocês, conforme o exercício, né, daquilo lá e também os tipos de veículos que trafegaram por lá nesse período, tá? Então vocês fizeram, então vocês já viram como é possível acessar a ferramenta online e como é possível aí você está buscando nos diversos sites aí disponíveis esses dados. O volume P, aqui citado, é o volume de tráfego no final do período, e ele vai depender da taxa de crescimento, que pode ser uma taxa, ela é sempre estimada, como eu disse, ela pode ser por uma inferência dos dados passados, tá? Ou de repente até
por uma análise estatística mais profunda, algum instrumento matemático aí de melhor qualidade que te permita tá tendo esse número, né? Então, o volume é o final, é o volume inicial que multiplica 1 mais P, é o período do projeto, e vezes T, que é a taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento é uma taxa anual estimada em centesimal. Por exemplo, se você... Opa, deu uma fugida aqui. Se você imaginar 12% ao ano, dado que você conseguiu aí, minha taxa de crescimento anual é absurda. É uma taxa de crescimento chinesa aí, no auge de seu crescimento aí, 12% ao ano. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir esse 12 por 100, vai dar um coeficiente aí 0,12. Então, o teu valor de T vai ser 0,12. Isso daí é um crescimento... Você pode ter o crescimento aritmético, simples, linear, né? Que é a primeira fórmula aqui, em que você se faz P vezes T, tá? O período vezes a taxa de crescimento, ou você pode imaginar um crescimento exponencial, um crescimento muito grande, tá? Tipo um crescimento chinês mesmo. Os crescimentos lá são exponenciais, né? Então, no crescimento exponencial, olha aqui, é o volume inicial que multiplica 1 mais T elevado a P. Então, é um valor de crescimento assim muito, muito grande, ele é exponencial. Vamos seguir, então, para conhecer um pouquinho melhor essa fórmula, aí para o próximo slide, onde ele diz que a determinação do tráfego futuro auxilia na análise de viabilidade econômica do investimento e fornece dados para o dimensionamento do projeto, garantindo o serviço aceitável ao longo de vida útil do projeto. A gente sempre dimensiona uma rodovia para um volume de tráfego. Elas têm que ser economicamente viáveis. E esse dado também gera o dimensionamento que gera o custo daquela rodovia. Tá? Então, é o custo versus o uso. Essa rodovia eventualmente pode ser pedagiada ou não, aí é uma questão meramente econômica, né? De você estar analisando aí como é que o serviço vai ser custeado, né? É uma decisão aí de política pública, né? Algo que não cabe aqui ao nosso curso técnico tá discutindo, né? Mas, enfim, a viabilidade econômica sai desse dado, tá? Então, a projeção ela deve sempre se basear na natureza econômica da demanda, nas variáveis socioeconômicas e nos modelos de projeção, tá? Então, chegando agora, vocês vão me perguntar, como é que eu calculo N? Vamos resumir isso daí. Opa, não podia estar pondo o dedo no rosto, meu Deus do céu, coronavírus. Eita, mas é involuntário. Vamos lá. O parâmetro N, então, ele é obtido por o volume total de tráfego, ou seja, 365 vezes o volume médio diário, vezes o período aí que a gente está utilizando para projeto, por exemplo, 10 anos, né? Que é o período mais usual. FV é o fator de veículo, é um fator de eixo, quantos eixos tem aquele veículo, né? Aqueles veículos que passam por lá, vezes o número de eixos, né? Aqui até uma correção, né? Não é o fator de eixo vezes o número, é o número de eixos, vezes o fator de eixo, tá? E vezes também o percentual em relação ao total de veículos. Digamos, 100% de veículos, 10% são carretas, né? Com 5 eixos, tá? Então, você vai ter um fator devido ao peso de cada eixo, né? Um fator de eixo, vezes o número de eixos com aquele peso, e vezes 10%. Só 10% são caminhões. Eles não impactam com a mesma quantidade aí, o nosso dimensionamento, do que se fosse 100%. São grandezas a serem consideradas.
Então, esse é o fator de veículo. E também nós vamos ter um fator climático. Como eu já disse muitas vezes em classe, o pavimento asfáltico, ou mesmo o pavimento de concreto, ele tem uma fundação. Vai ter uma subbase, uma base, é algo que nós vamos ver com calma no futuro. Esses componentes, eles são altamente suscetíveis à ação da água, tá? Então, aqui haver uma selagem de boa qualidade no pavimento, aqui haver dreno superficial, uma série de cuidados aí que a gente toma para que a umidade não entre embaixo, não gere um dano aí no nosso pavimento, né? Agora, quanto mais chover, mais problemático, mais probabilidade vai haver dessa umidade estar adentrando e estar causando dano. Então, o fator climático regional considera isso daí, o quanto de chuva acontece. Tá? Seguindo ainda, vai vir aquela explicação em seguida, né? Do fator de veículo. Né? O fator de veículo, então, é o produto do fator de eixo pelo fator de equivalência de carga. Para converter todos os veículos em eixo padrão, exceto veículos leves, a gente utiliza as tabelas que tem a seguir, a 1.8 e a 1.9. E o fator de eixo é a somatória do número de eixo vezes a percentagem do determinado tipo de veículo em relação ao total. Fica muito, assim, até difícil de guardar no teórico, né? Mas a gente vai ver logo em seguida um exercício que vai aclarar tudo isso daí. É algo muito fácil e é algo que eu conclamo vocês até a que façam muitos exercícios para a gente poder chegar aí a ter proficiência, chegar na prova com tranquilidade, chegar na prova da vida, que é a pior prova, com mais tranquilidade ainda, tá bom? Essa é a tabela, então, do fator de equivalência de carga, né? Digamos, um eixo com carga 10 toneladas aqui, fator de equivalência 3. Próxima tabela, ainda continuando essa daí, ela trata aí dos eixos tandem, que tem uma preponderância bem menor do que o eixo simples, né? Você vê que os coeficientes aí são proporcionalmente menores, né, do tandem. Aqui já surge o exemplo prático que eu citei para vocês, que eu peço que vocês vejam com bastante calma, tá? Tá na nossa apresentação online lá, né? Isso que eu estou mostrando na tela nada mais é do que algo que está postado aí no portal de vocês. Então, dê uma olhadinha nesse exemplo e que nós temos aí uma distribuição de veículos entre autos, ônibus e caminhão, com carga por eixo aí de 6, 8 e 12 toneladas e com volumes diários aí diversos, 58, 23 e 19. Aí vem o cálculo, né, em si. 534 é o volume diário, 2 faixas, dá 267. Um crescimento linear aí que é dado do problema de 2,5%. Tá? Então você tem uma taxa linear aritmética e no futuro aí, em 10 anos vai chegar a 333 veículos. Você soma os dois e chega aí em 300 veículos. Daí você chega na fórmula dos 365 vezes o volume médio vezes P, dá esse número de veículos. Se calcula o fator de eixo aí pelo número de eixos vezes a tabela lá que a gente acabou de ver, tá? E daí você chega com todos esses números ao número N, que é o nosso objetivo. Agora, eu chamo a atenção de vocês, por favor, peguem os exercícios do livro, do nosso livro institucional, aí resolvam. Eles estão resolvidos lá, como se não estivessem, resolvam. E fica uma tarefinha para vocês. BR-040, aquele trecho lá do quilômetro 32, me façam o N, por favor, para um determinado ano. Pode ser para 2018 mesmo, do nosso exercício anterior, tá bom? E me mandem aí por e-mail, vocês têm meu e-mail. Vou estar disponível por Hangout a partir aí vamos convencionar aí para todo mundo ter tempo aí de se localizar, tal. A partir das 20 horas
até às 22 horas, eu estou disponível por Hangout aí para conversar com vocês, né? O meu e-mail, vocês lembram, é valmir.almenara@gmail.com, ok? Esse é o do Hangout. Um abraço a todos, até daqui a pouco. Abraço.